Neste trabalho de história para o terceiro trimestre, iremos apresentar a vocês o Império Mali. O que foi o Império Mali? O Império Mali foi um império pré-colonial africano fundado em 1235 pelo imperador Sundiata Keita. Na região Mandem, nos atuais Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia, Guiné e sul do Saara Ocidental, o império iniciou como um pequeno reino Mandinga, na parte superior do rio Níger, localizado em torno da cidade de Niani. Começou a se desenvolver como um império no século XI e XII, após o declínio do Império de Gana, que se localizava ao norte. Foi um império dentre três consecutivos que dominaram a região, e dentre eles o Império Mali foi o mais extenso territorialmente comparado com os outros dois. Segundo a cronologia, podemos numerar o Império de Songhai como o primeiro império que obteve domínio sobre a região do rio Níger. Seguido pelo Império de Gana, que desapareceu por volta de 1076, quando foi imposto o governo de berberes e dos bárbaros e dos muçulmanos, até que em 1240 o rei de Mali, Sundiata Keita, foi e os conquistou. Porém, o Império Mali foi muito inconstante certa vez durante o período do reino dos Mocinos, que estava localizado na região do Alto Volta, um antigo país africano cujo atualmente se formou o país Burkina Faso, dominou uma parte de Mali, chegou até mesmo a saquear sua capital. Mali posteriormente conseguiu recuperar o seu poderio sobre a região sob a chefia Suleiman, que governou Mali de 1341 a 1360. Vamos falar sobre as características importantes do império, como a política e o governo. O regime do governo monárquico era exercido pelos mansas, que eram uma espécie de imperador, como os de Roma. Eles eram assessorados pelo Conselho dos Anciãos, que era imposto por militares, chefes religiosos e civis. Esse conselho consultado pelo imperador nas decisões importantes. Houve duas capitais no Império Mali. A primeira foi Niani e a segunda foi Kangaba. O principal imperador do Império Mali foi Mansa Musa, dinastia Keita, que governou entre 1312 e 1337. Foi durante esse período que o Império de Mali atingiu o seu auge no desenvolvimento, conhecido como Rei dos Reis. Esse Mansa também a reorganização das províncias do Império. As conquistas territoriais ocorreram com a atuação de um exército forte e bem preparado. O império era dividido em estados e províncias em nível local. Havia vilas e cidades. As províncias conquistadas pagavam impostos para o poder central do império. Religião, não havia uma religião oficial no império. Tinham religiões tradicionais africanas, baseadas principalmente no culto dos mortos, mas receberam influência do islamismo, que teve grande disseminação no império. O islamismo passou a religião ser seguida por vários dos imperadores do Império de Mali. A maior parte da população era animista, ou seja, acreditava que os elementos da natureza possuíam alma, uma espécie de poder espiritual. Eram tolerantes com relação às crenças e religiões dos povos conquistados. A economia, este império foi um dos mais poderosos e ricos da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, rica em ouro e pedras preciosas. Eles não possuíam moedas, utilizavam o ouro em pó nas relações comerciais, além de sal, cobre e búzios. Praticavam um comércio com outros povos africanos. O rio Níger foi a mais importante rota comercial nesse período. Cultura. A cidade de Tumbuktu foi um importante centro cultural do Império Mali. Além do estudo e expansão do islamismo, a cidade também foi um próspero centro comercial. A sociedade, as famílias eram grandes e a base da sociedade malinesa. A sociedade era dividida em camadas sociais: nobres, que eram imperadores e sua família; homens livres, que eram os comerciantes, artesãos, pequenos agricultores, militares, o povão, e os prisioneiros de guerra. Curiosidade: muitos africanos que foram trazidos para a base no período colonial para serem escravos vieram da região de Mali.
Portanto, vários aspectos culturais do Brasil receberam influência desse povo e foram incorporados à cultura brasileira.